Olá, olá, muito boa tarde, meus amigos que nos acompanham, fidelizados aqui no Gazeta Entrevista, sempre nesse horário, aqui das 13h30 às 14h30. Muito obrigado pela audiência, a você que nos acompanha sempre dos mais lugares distantes do Acre, pela TV aberta, pela antena parabólica, pelas redes sociais. Então a gente está em todos os lugares. E para a gente é motivo sempre de muita gratidão pela audiência que você nos dá, que você nos traz, tá bom? Bom, hoje, terça-feira, dia 8, nós vamos conversar com o secretário de governo, o ex-deputado Luiz Calixto, que está ali na linha de frente. Você sabe que política é a linha de frente do campo de batalha, porque a eleição termina, já começa outra. Então tem que fazer a articulação interna do governo e também a articulação política ali, que a gente sabe como é que funciona. Calixto, secretário, bem-vindo mais uma vez aqui ao Gazeta Entrevista. É sempre um prazer. Tudo bem? Vir ao Gazeta Entrevista, conversar contigo. Estou aqui para ser espremido, para a gente conversar, esclarecer e fique à vontade. Bom, secretário, como é que está sendo essa experiência? Porque você não tinha sido ainda, já foi deputado, exerceu várias outras funções, mas é secretário de governo assim, faz esse meio de campo, com a política, Como é que é viver a experiência? Para mim está sendo uma experiência muito rica. É a primeira vez que eu exerço um cargo comissionado, eu sou de carreira, sou efetivo da Secretaria da Fazenda. É uma função nova para mim, porque eu passei a minha vida política toda na oposição, fazendo oposição ao PT, e naquela época eu andava com um palito de fósforo na mão. Hoje, na condição de secretário de governo, eu ando com um extintor. Pois é. A minha função... A história da baladeira e da vidraça, A minha função é aproximar as pessoas, tentar resolver conflitos. E, de certa forma, lá na Secretaria de Governo, junto com o Márcio, que me acompanha aqui, o Márcio Pereira. Márcio está aqui, Márcio Pereira, grande amigo. Muita experiência, um jovem muito promissor. A gente tem tentado reduzir os impactos, reduzir os atritos, porque a política sempre tem, a posição do contraditório. E de certa forma a gente tem obtido algum sucesso. Sempre com muito diálogo, com muita conversa, com muito entendimento, sempre também tratando as coisas com muita integridade, com muita transparência, sem gerar falsas expectativas. E é uma experiência nova, inclusive me fazendo muito bem para a saúde, porque quando você faz aquilo que gosta, você tem prazer, você tem satisfação. E é isso, a gente sempre mantém esse canal de diálogo na política, com as instituições, sindicatos, associações, com prefeitos, com vereadores, porque a política de todas é a arte mais nobre. Onde as coisas se resolvem pelo diálogo, pelo convencimento, pelo entendimento. Eu sempre costumo dizer que quando não há nenhum caminho técnico, nenhuma trilha jurídica, a política consegue abrir, consegue abrir as melhores estradas. Exatamente. E, de certa forma, a gente tem dado respostas. Evidentemente que temos falhas, precisamos melhorar. Mas, para mim, como você me perguntou, tem sido uma experiência muito boa. Esse é o primeiro cargo público que eu exerço, de natureza comissionada. Provavelmente será o último, mas faço isso com muito prazer, com muita satisfação e com muita disposição. A experiência de deputado ajuda muito, muito. Não é, deputado? Muito, porque a gente passa a entender a importância de um político, passa a entender a importância de um mandato. Interessante, é uma experiência muito extraordinária. Talvez você também foi parlamentar, foi deputado, foi vereador, você sabe que é talvez o maior vestibular que um homem público possa ser aprovado. Ele está ali da forma mais legítima possível, que ele foi escolhido pelo povo para representá-lo. E quando você passa a dar importância a esse empoderamento de um parlamentar, você passa a entender que ele precisa ser bem tratado, ele precisa ser bem ouvido, ele precisa ser bem acolhido. Afinal de contas, ele não foi nomeado e ele não passou em concurso público, ele foi escolhido por aquilo que há de mais nobre na política, que é o voto popular.
né, na democracia. Um poder extraordinário. Então eu procuro, né, junto com o Márcio, valorizar o mandato dos nossos parlamentares, seja do mais votado ao vereador do município mais distante que foi eleito proporcionalmente com a quantidade de votos numericamente menor. Mas todos eles são importantes. Não importa dentro de um parlamento quem tirou 50 mil votos e quem tirou 2. O peso é o mesmo. Né? É o mesmo, o voto é o mesmo e a contribuição que todos podem dar é a mesma. Sobre o governador Gladys Cameli, trabalhar com ele, como é que é? Rapaz, o Gladys, a gente fala assim de uma forma até de brincadeira, que ele precisa ser estudado pela NASA. Eu já ouvi isso aqui no estúdio. Mas deixando a brincadeira de lado, deixando a NASA cuidar dos satélites, né, dos foguetes, vamos falar do Musk. O Gladys ele tem qualidades. Primeiro, que é uma pessoa extremamente humilde. Segundo, que ele não tem o menor receio de reconhecer quando está errado. O Gladys é daqueles políticos que acha que precisa do povo, que precisa ouvir o povo, diferentemente daqueles arrogantes, daqueles prepotentes, daqueles autossuficientes, que acha que o povo é que precisa dele, que sem eles o universo não existiria. E o Gladys, ele é assim, ele tem uma capacidade de ouvir fora do comum, é humilde, sabe reconhecer críticas, e tanto é que no segundo ano do seu governo, não é um fato muito natural, muito usual, o Gladys tem índices de popularidade maior até de que quando iniciou. Agora, por que isso? Eu sempre digo, qual é a diferença do Gladys por demais? É que o Gladys não é autossuficiente. Se uma pessoa... Ele reconhece a dependência de equipe, de pessoas. De equipe, respeita a equipe, ouve opiniões, no final ele decide, mas ele ouve as opiniões. Ele não tem o menor constrangimento de admitir que muitas vezes ele está errado, porque o grande mal, Astério, do político é a autossuficiência, é aquele que acha que só ele sabe, só ele... os votos são deles. Que os votos são dele. Não, os votos são meus, e não são, né? E talvez, finalizando, se a NASA conseguir entender esse sentido, vai conseguir descobrir o que é o Gladys. A relação também dele com a imprensa, e você ajuda a fazer esse meio de campo, também é muito saudável. Meu amigo, eu espero sinceramente que a imprensa não vá derramar lágrimas com saudade do Gladys. Porque nunca que tem gente que fala isso, né? Nunca se viu tanta liberdade. Que comenta, mas rapaz, o Gladys, sem o Gladys... Nunca se viu tanta liberdade, nunca se tem uma notícia de que a nossa secretária de comunicação ligou para um editor, né, ligou pedindo para retirar uma matéria, pedindo para não publicar isso. Na verdade, é uma liberdade exageradamente boa. Então, não se usa o poder da mídia, os recursos da mídia para censurar, para patrulhar. Não faz muito tempo, né, infelizmente, nós temos essa página negra da nossa história, quando as manchetes de jornais, elas eram decididas dentro da Secretaria de Comunicação. Hoje não. E além do mais, Astério, louco será aquele que tentar patrulhar uma informação. Com essa democratização das redes sociais, Instagram... Vaza para todo canto. Todo mundo hoje é um jornalista, todo mundo tem um órgão de comunicação na mão. Uma câmera na mão. Veja que todos os escândalos, todas as denúncias hoje, elas se originam de uma filmagem, né? De um celular, gravação. De uma gravação. Então, e isso é bom. Isso é muito bom porque quanto mais transparência, quanto mais divulgação, quanto mais os órgãos de imprensa forem democráticos, mais nós fortaleceremos a nossa democracia, mais exigiremos dos órgãos públicos, né, dos gestores públicos. Hoje, quando você for falar algo, pode ter certeza que tem alguém com o smartphone na mão lhe cobrando. Em alguns lugares, eu vou para algumas reuniões, tanto celular me filmando, que eu digo, não, deixa eu ver, pelo menos se eu ajeitar aqui a careca. Calma aí, gente. Está todo mundo registrando, e isso é bom. Isso é bom, é uma coisa que nós temos que avançar, tem que ficar melhor. Jamais queremos aquilo que vivemos aqui no passado, de jornais serem invadidos por gente do governo, de retaliar órgãos de comunicação que não rezaram na cartilha do governo. Então,
eu espero que o próximo governador seja mais democrático do que o Gladson. Que não use o peso do Estado para censurar. É o que a gente espera, né, da imprensa. É o que a gente espera. Secretário, a gente percebeu que a partir de dezembro, o governador Gladson Cameli, ele terminou a eleição, o prefeito Bocalão foi eleito, teve, a gente sabe o Alisson foi seu vice, depois para compor a prefeitura também, a eleição na Câmara, a gente sabe do seu papel de articulador ali, porque saiu na imprensa toda e tal, mas teve uma decisão muito importante que foi o empoderamento da vice-governadora como provável candidata do governador, do governo e do próprio PP, né, para as eleições de 2026, para suceder o governador. Mas também a gente está vendo agora uma movimentação do presidente da Assembleia, deputado Nicolau Júnior, que também se lançou, estão lançando e tal. Como é que o governo está tratando exatamente essa questão? Eu acho que você errou apenas uma palavra de forma equivocada. Sim. Dizer da provável candidatura da Não vice-governadora. é provável. Não, ela é candidata. Ela é a candidata do governo, ela é a candidata do PP. Portanto, isso não tem dúvidas. Ela, em 4 de abril do próximo ano, ela vai assumir efetivamente o governo, com o afastamento do governador Gladson Cameli, que será o nosso candidato ao Senado, e a governadora Maílza assumirá o governo. Nessa condição, ela terá o legítimo direito de ser candidata à sua própria reeleição, e será a candidata. Aqueles que quiseram impor metas, a Maílza tem que ter 2 dígitos para ser candidata. Na pesquisa, porque ela atingiu a meta antes do tempo, né? Porque ela já tem 2 dígitos, né? Disseram que ela teria 2 dígitos até o final do ano. Ela já tem em abril, então ela tem um desempenho assim extraordinário. É uma mulher preparada, é uma mulher humilde, é uma mulher que sabe ouvir, extremamente leal ao governador. Ninguém do estado do Acre ouviu uma palavra, um gesto, uma atitude desde 1º de janeiro de 2023 da governadora Maílza que ela agisse contra os interesses do governador Gladson Cameli. Portanto, pelo contrário, né? Ela sempre bem comedida. Sempre muito íntegra, muito decente, muito parceira. Então ela não será a provável candidata, ela será a candidata. Com relação ao deputado Nicolau, as pessoas o deputado é presidente da Assembleia, é deputado estadual, ele tem que andar, ele tem que viabilizar a sua reeleição. Agora, o que a imprensa diz, o que colocam na boca dele, as colunas é por conta da especulação. É por conta da especulação. Tem, né? Não, mas tem especulação. Processo... Olha, só para você ter uma ideia que tem tanta especulação, que um dia desse o Márcio Nunes, conhece o Márcio Nunes? Meu amigo do coração. O Márcio Nunes... Nossa, o Márcio Nunes fez uma matéria na página dele, me lançando como candidato a governador. O Márcio. E aí, quando ele me ligou, eu digo, não, Márcio, eu quero te ligar e quero te convidar para ser meu vice. Ou seja, especulação tem toda a ordem, mas a verdade. A governadora Maílza, uma mulher de gestos meigos, de fala mansa, que não grita com ninguém, que não anda batendo a mão em ninguém, que não anda ameaçando ninguém, que não anda extravasando arrogância. Ela será a candidata a governadora do nosso estado. E nós teremos a oportunidade de ter uma nova forma. Né? Nós Acho que o Acre está preparado para uma mulher? Com certeza. Ser governado? Com certeza. Esse é o momento? Com certeza. Além do mais, se a gente for analisar bem direitinho o governo de Gladys, ele já é um governo de muitas mulheres, majoritariamente mulheres. Eu não quero nem citar nomes para não cometer injustiças, Sim. Mas vamos lá, tem Sula, tem doutora Janete, tem Nayara, tem Mardia Echaua, tem a Tainara do Detran. Ou seja, eu até brinco dizendo... Tem uma comandante da Polícia Militar. Comandante da Polícia Militar, a primeira da história da Polícia Militar, salvo engano é a 3ª do Brasil. Então, nós, homens, já estamos acostumados a ser comandados por mulheres. E seremos comandados pela vice-governadora Maílza Assis. O governador, ele chegou a comentar, por exemplo, com a possibilidade de permanecer até o final do seu mandato e conduzir um processo? Porque já aconteceu. Não, é candidatíssimo. O Gladson, no dia 4 de abril do próximo ano, exatamente daqui a 360 dias, talvez, 358 dias, não é isso?
ele vai se afastar para atender às exigências da legislação eleitoral, será candidato ao Senado. As pesquisas dizem, né, que será talvez o senador, numa eleição de 2 votos, o mais votado da história do Acre. E tudo isso por conta do carisma, da humildade. É impressionante quando o governador chega nos locais, as pessoas se aproximam do Gladson para tirar selfies, né, para fazer fotografias, para levar para mostrar em casa. Agora, por quê? Porque ele sabe conservar, ele sabe cativar, ele tem uma empatia muito grande com a população. E o segundo mandato é complicado, né? E olha que os índices de aprovação dele no segundo ano, complicado. nós estamos no segundo ano do mandato, 3 meses e 8 dias. E o Gladson, em que pese tudo que passou, ele conserva índices de popularidades invejáveis, né? Porque tudo isso em razão das atitudes, do comportamento. Nós sabemos, Astério, que nós temos muitas falhas no Estado. Nós precisamos avançar em muitos setores. Mas as coisas andam melhor nesse Estado. Nós temos mais liberdade, nós não andamos mais com medo, né, de falar as coisas, servidor público cochichando nos cantos com medo de ser retaliado. Então isso é um passado que não voltará e nós não queremos nem que isso se repita por outros personagens. Porque a gente também fala que o PT era muito arrogante, muito prepotente, mas nós temos outras pessoas também que são muito arrogantes, que são mais arrogantes e mais prepotentes ainda, também nós não queremos. Talvez a governadora Maílza seja um Gladson do sexo feminino. Nós vamos para o intervalo, voltamos já, porque a gente quer saber do secretário se está aberto para que secretários de Estado também possam concorrer às eleições no ano que vem. Daqui a pouco, depois do intervalo.